Construa a confiança com o seu cliente. Porque aí você vai falar o seu preço, ele vai respeitar o seu preço. Você cria uma autoridade e você precisa ter a coragem. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Bruno Vaz e o assunto do dia é gestão de escritórios para jovens advogados. Se é a sua primeira vez neste canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilhe este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Bruno, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, equipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse bate-papo. É uma satisfação estar aqui falando um pouquinho desse tema tão importante para jovens advogados. Meu nome é Bruno Vaz, sou sócio administrador do escritório Almeida Vaz, em São José dos Campos, que atua em território nacional. Sim. Sou formado em Direito já há 3 anos, com pós-graduação em Processo Civil e Processo do Trabalho. E hoje, as nossas áreas de atuação, nós vamos falar ao longo aí do nosso bate-papo, vai poder conhecer um pouquinho mais de nós. Legal, vamos lá então. A gente escolheu falar sobre gestão para jovens advogados, então vamos lá. Para o começo de conversa, quanto tempo de advocacia o senhor tem, doutor? Doutor, nós estamos atuando já há 3 anos. 3 anos. Então, Isso. O senhor é um jovem advogado, Exato. né? Sabe bem dessa dificuldade que é começar um escritório, enfim, estruturar todo o serviço, todo o trabalho. Sim. Então, vamos lá. Quais são os primeiros passos, assim, para você estruturar um escritório para quem quer começar já advogando com o próprio escritório? Perfeito. Bacana essa pergunta, doutor. Porque quando sai da faculdade, né, o que permeia? São aquelas dúvidas que pairam no ar. Sim. Eu vou sair, eu vou trabalhar no escritório, eu vou montar meu próprio escritório. Como eu vou montar o meu próprio escritório? E eu recebi um convite do meu sócio, que hoje é o Dr. Renato Almeida. Sim. E o nosso escritório nasceu na sala de coworking do meu condomínio. Sim. Então nem tinha um ponto físico Não tinha ponto próprio, físico era próprio. coworking. Era a ideia do escritório e nós passamos a planejar ali, aplicando algumas ferramentas, que nós vamos falar um pouco delas depois. E nasceu esse escritório que hoje já atua e aí com vários nichos de sustentação. Sim. Aliei a prática do meu sócio, que é trabalhista, né? 20 anos trabalhando com direito do trabalho. Eu saí da área hospitalar, né? Então, 10 anos na gestão, na parte da saúde. Então, nós começamos a identificar ali quais são as nossas forças. E somamos isso. Entendi. Então, nós começamos com 2 nichos de atuação, direito trabalhista e direito médico e saúde. Depois, passamos a desenvolver a estrutura do escritório. O que nós íamos precisar? De quais ferramentas? Nós não temos uma sala, não temos um espaço físico. Sim. Então, nós passamos a analisar se seria importante o espaço físico, se íamos começar no virtual. Então, essa definição é muito importante para o jovem advogado que vai começar. O espaço físico, por si só, não necessariamente determina se é isso que ele vai seguir ao longo da carreira. Mas de que forma ele precisa começar? Eu vou usar um espaço físico, eu vou usar os espaços que a OAB fornece, eu vou usar um espaço coworking, né, que muitas vezes consigo pagar ele com um custo reduzido, mas eu tenho ali um trabalho de secretária, uma impressora, e depois, obviamente, oficializar isso. Né? A inscrição, a primeira etapa na OAB, a sociedade unipessoal, né? Vou atuar sozinho, não vou, eu vou ter um sócio, né? O meu CNPJ, porque você vai precisar emitir nota fiscal de prestação de serviço. Então, esses são os primeiros pilares para você ir construindo a sua jornada na advocacia. E vamos lá, eu achei curioso vocês decidirem pelo cowork, né? Por que não ir em home office puro, né, e ir para um cowork? Qual que foi a principal vantagem assim que vocês avaliaram? Porque geralmente as pessoas ficam em dúvidas sobre se eu constituo um ponto físico, vou locar um escritório numa torre, enfim, né, meu, né, 100% meu, ou se for para o home office, e aí o atendimento vai ser mais virtual e assim por diante. Esse modelo que vocês adotaram de cowork é bem singular. Eu queria ouvir mais por que foi escolhido, então, o cowork ao invés do home office. Sim, o coworking, ele durou, em média, 1 mês, tá? Na verdade, primeiro eu tive um espaço emprestado por amigos. Sim. O meu amigo Kamal Antunes e Herbert falou, vou ceder uma sala aqui, eu não tinha perspectiva nenhuma de como começar. E aí depois, quando eu recebi o convite da sociedade, os primeiros atendimentos, de fato, utilizamos o espaço coworking, porque ainda estávamos analisando qual era a nossa força. Eu tinha um sócio que conhecia muitas pessoas devido
atividade que ele exerce. Ele é secretário executivo dos sindicatos metalúrgicos Sim. da região. Então, nós tínhamos um contato humano muito próximo. As pessoas queriam falar com o escritório, queria estar presencialmente. Então, nós identificamos que isso era um dos nossos pontos fracos, que precisaríamos de um espaço físico. Entendi. Para nós, para a atividade que íamos exercer naquele momento. Era uma necessidade. Era uma necessidade. Mas não que o coworking não atende. Por exemplo, então, às vezes acontece de eu ir para São Paulo fazer audiência, eu abro a agenda no espaço coworking e atendo lá. Sim. O cliente que vem de direito médico e saúde ou até mesmo demandas trabalhistas. Mas para o jovem advogado que está saindo da faculdade e de repente vai começar um escritório de advocacia sozinho, essa é uma modalidade que de repente pode ser algo que ele se dê melhor. Às vezes não tem muita habilidade com ferramentas tecnológicas, acha que o formato virtual não vai funcionar tanto, mas com o advento da pandemia e a aceitação dos tribunais ao juízo 100% digital, Sim. nós podemos identificar que isso era uma oportunidade. Exato. Enquanto você estava limitado ali no atendimento presencial de atuar só na sua área de abrangência, o atendimento online, quando ele aplica isso, ele abre um leque de oportunidades para o território nacional. Sim. Considerando, óbvio, as 5 causas, aquelas da OAB, que em cada estado diferente, mas é um leque de possibilidades. Sim. Então, o que nós passamos a adotar com isso? Enquanto a sala não ficava pronta, nós atendemos em coworking e depois fizemos a migração para o espaço físico, mas também mantendo o digital, porque nós entendemos que era estratégico. Então, a gente já atendeu causas, por exemplo, em Manaus, Amazonas, com atendimento 100% remoto, toda a documentação de forma online. Então, é uma das possibilidades que o jovem advogado tem. E hoje você avalia, assim, por exemplo, que para o jovem advogado é mais importante ele ter essa atuação no digital como um pilar, assim, de primeira grandeza, né? Ele focar mais no digital, porque, por exemplo, no seu caso específico, vocês tinham uma base de conhecimento, assim, por conta da trajetória profissional do seu sócio, de serem conhecidos, né? Então, esse relacionamento, essa indicação, né, funcionava bastante, penso eu, né, no começo, né? Mas e o jovem advogado que não tem essa bagagem que o teu sócio trouxe? Como é que funciona isso? Como é que é a tua visão a respeito disso? Exatamente. E aí, ele avalia isso, né? E quando ele se lança no digital, ele precisa fortalecer e criar autoridade no atendimento 100% remoto. Sim. Porque isso é o quê? Eu tenho uma fraqueza, eu não possuo uma sala física. Isso vai impactar no meu atendimento? Eu posso ir para o digital. No digital, eu posso construir a minha imagem e a minha marca ali. Porque necessariamente, você não tendo um espaço físico, você vai atacar de uma outra maneira. Sim. E o atendimento virtual, ele funciona muito. Né? Por quê? Porque você consegue hoje dispor de várias ferramentas que facilitam o contato. O próprio WhatsApp, você consegue fazer um atendimento, uma chamada de vídeo WhatsApp. Legal. E, doutor, você já falou algumas vezes sobre oportunidades, fraquezas, enfim, que é uma área mais de planejamento estratégico. Então, assim, vamos entrar aqui rapidinho, né, porque eu fiquei curioso, né, porque você menciona isso com bastante frequência e o escritório da forma que ele está hoje, você já falou que tem 3 anos, né? Ou seja, relativamente recente. Sim. Vocês fizeram esse planejamento estratégico de identificar tudo, de fazer missão, visão, valores, fizeram todo isso, documentaram. Como é que foi esse processo? Sim. Olha, um fato curioso a minha experiência com planejamento estratégico, ela foi importante, inclusive, para a transição de carreira, tá? Sim. Enquanto eu trabalhava no hospital, eu era supervisor na parte de gestão. Sim. E eu era responsável pelo fluxo de pacientes cirúrgicos. Então, paulatinamente, eu tinha contato com liminares de plano de saúde para dar cumprimento. Sim. E aí, o que tem a ver o planejamento estratégico com isso, Bruno? E depois o jovem advogado vai entender. Você passa por uma transição e você começa a planejar quais são os seus próximos passos na advocacia. Onde é que eu posso atacar? Sim. E aí eu trouxe essa cultura, né, de aplicar o planejamento estratégico para o escritório e ela funcionou. Porque ele saiu de 2 sócios e hoje nós temos 5 advogados associados. Nós temos uma equipe de marketing, nós temos uma equipe de tráfego pago, nós temos um comercial e nós temos um financeiro. Mas para o jovem advogado, a aplicação do planejamento estratégico é importante porque ele consegue enxergar onde eu estou e onde eu preciso chegar. E lá, na gestão do hospital,
o diretor-geral ele era advogado, então ele trazia muito essa cultura do planejamento estratégico e eu aprendi isso. Sim. Das caixinhas, da análise do SWOT. Como você vai colocar, quais as ferramentas você tem para trabalhar? Quais são as ideias? O que aqui é um cenário possível? E quando você atinge, o que é favorável e o que não é favorável? E você precisa rever essas metas. Então, quando meu sócio se reuniu, ele falou isso: Bruno, eu quero um escritório diferente. Eu quero uma coisa diferenciada. Eu falei, olha, vamos aplicar as ferramentas de qualidade e vamos trabalhar no planejamento estratégico. Vamos definir o nosso Prolabore. Quanto você acha que a gente pode ganhar? Né? E aí passamos a aplicar essas ferramentas. E todos os dias, reunião de alinhamento, toda semana. Olha, isso aqui não está certo, isso não está bom. Esse tipo de demanda, ela demanda muito trabalho e não dá muito resultado. Então vamos planejar os próximos 5 anos do escritório. Onde nós queremos chegar? Então, quando o jovem advogado sai da faculdade, é importante ele conhecer essas ferramentas de gestão. Sim. E elas já estão aí em todos os lugares. Então, tem aplicativos que já, inclusive, vou citar um aqui, o Trello. O Trello lá dentro tem Brainstorm, você tem o quadro de Kanban, você tem análise SWOT. Então, ele, de forma intuitiva, vai te explicar como isso vai funcionar na prática, sem que você precise contratar uma empresa especializada em planejamento estratégico. As grandes organizações, óbvio, tem quem conduz esse processo, mas o jovem advogado não. Sim. Então, quando ele sai da faculdade, ele precisa ter essa visão empreendedora. Não, foi legal você ter falado, porque assim, a faculdade ela não forma empreendedores, ela forma advogados, né? Ela forma bacharéis em direitos, pessoas que conhecem o direito material e o direito processual minimamente para conduzir uma causa dentro da justiça. Esse é o ponto, né? Isso. A função dela é essa, né? Exatamente. Então, assim, geralmente o jovem advogado ele sai meio perdido, principalmente quando quer começar o próprio escritório. Né? Sim, porque ele se esbarra na questão contábil. Sim. Eu preciso abrir um CNPJ? Precisa. Como é que você vai emitir nota fiscal? Você fechar um contrato de honorários? Até para ter aquela percepção do que é dinheiro meu, o que é dinheiro do escritório. Exatamente. Não ter uma confusão patrimonial. Porque muitos advogados quebram já no início justamente por não ter esse controle. Né? Por não saber que precisa. Então, ele sai sem noção nenhuma. E aí o que acontece? Ou ele vai trabalhar para grandes escritórios, são os escritórios de massa, numa rotina extenuante que muitas vezes acaba exigindo um pouco mais dele. E aí ele acaba desistindo, ele fala, não, eu não ganhei dinheiro na advocacia, porque eu só trabalhei na advocacia e não tive retorno. Ora, não estamos dizendo que você precisa ser um expert, que você precisa ser um CEO, que você precisa ser um empresário. Mas quando você adota algumas tarefas no seu dia a dia, isso dá efeito, isso tem efeito. Então, no final, você começa a enxergar sobre um outro prisma e fala, isso aqui é uma empresa. E tal como uma empresa, eu preciso separar e definir as áreas. Entende? Legal. E como é que você vê, você falou essa questão de assumir algumas tarefas, né? Como é que você vê essa parte de gestão interna, gestão do tempo, né? Delimitar muito bem quem faz o quê, como faz, quando faz, o tempo necessário para gastar naquela atividade, enfim. Como é que é esse processo para um jovem advogado, que nem você começou com 2 e agora tem uma equipe um pouco maior? Sim. Quando você começa, você tá com aquele gás, né? Sim. Então, você pega toda e qualquer demanda, você é um advogado generalista. Sim. E aí... Preciso pagar as contas. Exatamente. Né? Aos poucos, você vai se identificando com aquilo que você gosta. Então, assim, meu primeiro trabalho, meu primeiro honorário foi um inventário extrajudicial. Sim. E esse inventário, eu consegui realizar ele em 45 dias. O último, eu consegui fazer em 15. Por quê? No primeiro, eu tive que ler todo o manual do TCMD do Estado de São Paulo. Sim, sim. Ligar num cartório, ter os primeiros erros, passar por isso. E aí, depois passaram a surgir demandas. Então, você passa a conhecer as pessoas e a sociedade hoje, ela tem inúmeros problemas. Então, aquele cliente que eu atendi lá, num inventário extrajudicial, retornou depois com outras demandas. Sim, sim. Com diferencial. Aquele primeiro atendimento, eu fiz do cliente e trabalhei do início ao fim. Já no retorno, ele foi atendido por mim, mas a minha equipe é que cuidou disso. Eu não corri mais atrás de documento, eu não fui mais fazer cartório, né, banco, retirar certidões. Tudo isso, hoje, está designado para uma outra pessoa. Mas, no início, o advogado vai ter que quebrar a pedra. Sim. Então, ele acaba fazendo tudo. Ele vai ter que aprender a emitir nota fiscal, ele vai aprender a fazer o lançamento financeiro, entradas
das receitas, as despesas, as saídas, os relatórios, para ele saber como está a saúde financeira do seu escritório. Porque senão ele acaba se perdendo. Paralelamente, ele vai ter que fazer o que ele nasceu para fazer, que é advogar. Então ele pega todas aquelas causas e aí vai partir de um momento que vai começar a pipocar de push e prazos para ele cumprir. Prazo, Sim. prazo, prazo, prazo. E aí ele entra naquele looping. E qual que é a estratégia? É desde o começo ele contar com ferramentas que ele tem disponível. Uma planilha de Excel para fazer o controle dos prazos, dos processos que entram, né? Um sistema de gestão que às vezes tem um teste gratuito. Vou citar um aqui, mas não é nem propaganda, mas é porque eu gosto de utilizar o Astreia. Sei. Ele começa, teste 50 processos gratuitos. Você vai lá e começa a fazer os testes. Aliás, Astreia, se vocês estão vendo, patrocina aqui a gente, que a gente está precisando. Exatamente, hein, Astreia? Vamos lá. Então, você começa a fazer essa gestão desses pequenos processos para você não se perder. Sim. Porque vai chegar um momento que você vai perceber que o seu escritório cresceu quando você vê que já está começando a colapsar. Eu estou com muito prazo, eu estou com muita agenda, e aí para você até mesmo, por questão de saúde mental, não entrar num burnout, é hora de recalcular a rota. Poxa, eu atingi um número X de processo. Eu acho que eu consigo contratar um advogado associado. E aí você já começa a avaliar isso. É a dor do crescimento, Dr. Rafael. Certo. E é o que nós passamos. Nós começamos a crescer, 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 agregar nichos, através de network, conhecendo as pessoas. E aí, no primeiro momento, eu que fazia a parte toda de gestão e o meu sócio a parte política, aquela parte de estar nos núcleos, né, buscando cliente, conversando, apresentando o escritório, porque ele também exerce outras atividades de forma pessoal. Então, Sim. a gente alinhou isso, foi muito bem conversado desde o início. Bruno, você vai cuidar da gestão e eu cuido da parte, né, dos clientes, Comercial. né, do comercial. E funcionou super bem. Legal. E aí chegou os momentos que foi crescendo, 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 tomando uma proporção. Vamos ter que contratar o time. E aí você começa a ter outras tarefas. Você vai passar o quê? Delegar. Sim. Você não vai mais fazer o operacional, você não vai mais ficar indo em cartório, você não vai ficar retirando certidão, você não vai precisar ir fazer diligências em balcão, você não vai precisar fazer balcão virtual. Você designa ou um estagiário, ou você contrata um advogado associado. Porque eu tenho certeza que se você aplica isso, é coisa de um ano e meio, você já vai estar contratando pessoas e você sai do operacional e começa a delegar. Ô Bruno, como é que foi esse processo, então, de entender que chegou a hora de expandir o time? Né? Porque vocês estão trabalhando e é aquele negócio, né? Chega num determinado momento que você fala, opa, peraí, talvez caiba um colaborador aqui na nossa equipe, né? Como é que foi esse processo? Em que momento que vocês chegaram e falaram, cara, vale a pena investir agora? Chegamos nesse momento. Sim. Então, isso aí tem a ver muito com o perfil que nós adotamos de modelo de comercial, né? A forma que nós vamos fazer para ter cliente. Sim. E aí, chegou num momento, doutor Rafael, que a gente começou a rodar tráfego pago e eu tive que falar para o gestor, porque é muito cliente e nós não vamos conseguir dar conta da demanda, eu preciso contratar alguém, preciso de uma semana para incorporar alguém no time. Então, essa percepção vem justamente do planejamento estratégico. Uhum. Porque, por exemplo, nós não começamos a rodar tráfego pago. No começo a gente não rodava. Era o cliente, aquele convencional, né? O quem indica. Sim. Aí depois ele falou, agora nós já estamos com um número bom de processo, está entrando em honorários, a gente precisa entrar para as redes. Então, o que nós fizemos? Criamos o Instagram, começamos a gravar vídeo, a fazer conteúdos, né? A soltar cada semana conteúdos informativos no Instagram para que criasse uma autoridade nesse meio digital. E aí começa a aparecer cliente também através da internet. Então chega no inbox do Instagram, você faz um vídeo falando sobre alimentos, você tem centenas de mensagens com dúvidas, querendo agendar consulta. Então, aí o que nós passamos a entender? Nós vamos precisar o quê? De uma equipe maior. Nós vamos precisar de uma social media para controlar isso. Sim. Porque o advogado tem aquela visão assim, eu nasci para advogar, eu não sei fazer. Às vezes ele não gosta, não lida bem com redes sociais, não lida bem. Tudo bem, entendeu? Você também não precisa gravar vídeo o tempo todo. Se você não gosta de gravar vídeo, você vai fazer outro tipo de trabalho. Você usa templates prontos que tem no Canva, você usa ferramentas. Então, nós começamos a aplicar isso dentro do planejamento estratégico. Então, daqui 6 meses, social media.
Daqui a um ano, vamos começar a rodar tráfego pago. Nós temos uma agenda de clientes já. Né? Nós já temos clientes fidelizados. E esses clientes, doutor Rafael, ele acaba não vindo só com uma demanda. Cito um exemplo de direito trabalhista. Sim. Você atende um cliente que lesionou na empresa e entra com uma reclamação. É um acidente de trabalho, tem CAT, tudo. Consequentemente, ele gera uma ação previdenciária. Sim. Né? Tá linkado. Tá linkado. Direito médico e saúde. Minha primeira liminar foi contra um plano de saúde pedindo a reabilitação. Meu sócio falou, eu nunca vi uma demanda dessa maneira, eu achei que não teria como. Eu falei, nós vamos conseguir eliminar, e conseguiu. E aí, agora transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal essa demanda. Então, ó, eles levaram até a última instância. E aí, isso começou a gerar um efeito cascata, porque é aquela pessoa que vai comentando com a outra e vai falando com a outra. Eu também estou com uma situação parecida. Procura o Dr. Bruno, procura o Dr. Bruno. Então, no começo, eu comecei a fazer essa gestão da agenda. Sim. Chegou uma hora que eu falei, não dá mais, agora nós vamos precisar contratar pessoal. Mas aí, o caixa já estava estruturado, a empresa já estava extremamente desenhada, e eu cheguei para o meu sócio e falei, nós temos esse cenário, e o ano que vem, 2024, 2025, nós vamos precisar chegar nesse cenário. Ele falou, tudo bem. Então, ele sempre me dá o aval, vamos fazer. Sim. Aí, contrato de tráfego pago. E você falou a respeito do... centenas de mensagens, né? Como é que é essa questão da gestão do atendimento, da gestão do WhatsApp, da gestão do inbox do Instagram, enfim, todas essas ferramentas que a gente tem para o jovem advogado, né? Porque ele está chegando, ele está começando. Sim. E de repente ele implementou algumas coisas, viralizou um conteúdo, enfim, começou a gerar. Como é que você vê então para ele organizar isso, tendo que além disso administrar a agenda dele de audiências, de prazos, de iniciais que tem que montar, porque o processo tem que andar e assim por diante, né? Esse é o desafio. Estando sozinho, ele vai precisar primeiro equilibrar os pratos. Sim. Então, volto naquela coisa da estratégia. Qual é a minha análise? Eu preciso fazer vou rodar um tráfego para, sei lá, inventário extrajudicial. E aí começa a aparecer 10 clientes de inventário extrajudicial. Entende? 10 clientes ao mesmo tempo fazendo. O que ele precisa fazer? Eu não tenho muito dinheiro, eu não consigo pagar um gestor ou um estagiário nesse primeiro momento. Ele vai utilizar a própria ferramenta dele, que é o WhatsApp Business. Sim. E hoje ele consegue fazer todo o CRM de atendimento. Tem todas as etiquetas prontas, todas as mensagens padronizadas para ele filtrar. Porque muitas das mensagens é curioso. E aí dessas 100, acaba que 5 fecham. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa estudar bem a ferramenta WhatsApp Business, que é totalmente intuitiva e interativa, e lá tem todos os passos. Então, eu não consigo contratar um estagiário para cuidar da gestão da agenda? Automatização de processo, que é o caminho. E hoje as empresas já fazem isso, os escritórios já fazem isso. Né? A gente sabe que a maioria dos contatos que a gente faz no WhatsApp Web de atendimento de empresas é uma inteligência artificial que está falando com você. Só que é tão perfeito que parece que é um humano que está do outro lado atendendo. Exato. E aí, quando ele programa isso com as perguntas corretas, com os filtros, ele vai conseguir ter fôlego para fazer essa gestão da agenda, associado a outras ferramentas. Google Workspace, eu utilizo muito. E lá tem ferramentas fáceis que dá para a gente utilizar. Né? A agenda própria, ele pode programar a agenda dele para o cliente que entra e quer marcar uma consulta, reservar no horário. Sim. Tudo isso automatizado. Legal. Né? Então isso leva o quê? E tem muito tutorial na internet gratuito, e tem muita gente dando conteúdo gratuito na internet sobre isso. E eventualmente ele pode contratar até alguém para estruturar inicialmente esse cenário, deixar tudo pronto e rodando. Exatamente, né? É um investimento. Sim. Eu digo assim, que nunca é custo, é investimento. Eu acho que assim, os primeiros honorários, a gente tem a felicidade, né, de ter os primeiros honorários, a gente precisa deixar ali uma reservinha justamente para esses gargalos que podem surgir no meio do caminho. E ir equilibrando de maneira eficiente. O advogado ele precisa ter uma reserva de investimento, não adianta. Né? Isso. Porque, via de regra, em algum momento ele vai precisar investir, né? Seja na contratação de alguém, seja na expansão do espaço físico, seja na abertura de uma unidade nova e assim por diante. Sim. Eu diria muito, doutor Rafael, que grande parte está na coragem. Na coragem e não se intimidar. Porque hoje, o que você vê na internet?
Não se iludir também, tá? Sim. Tem muita gente vendendo conteúdo na internet falando, vou te ensinar a ganhar R$1 milhão de honorários. Feche sem contrato. E você vai ver, dia. a pessoa não tem nenhum processo, nunca processou, e no máximo um processo contra uma operadora de telefonia. E está vendendo curso, vendendo o canto da sereia para o jovem advogado, que ele vai ganhar 1 milhão, e a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Sim. Né? Tem uma longa jornada pela frente. Mas é totalmente possível chegar a esse valor desde que você alie as técnicas de gestão, planejamento estratégico e um investimento. Sim. E uma outra coisa assim que você bate com alguma frequência é na questão da organização de caixa, de financeiro, enfim. Você mencionou, né? A gente está pronto e a gente precisa chegar em tal lugar quando eu estava falando de contratação, né? Como é que foi, então, definir essa questão, definir o Prolabore, definir como que seria a gestão financeira da sua empresa? No começo, como eu basicamente fazia toda a parte administrativa, financeira, faturamento, contabilidade, quando ganhei uma proporção, eu comecei a entender que é hora de sair disso e alguém assumir a gestão financeira do escritório de confiança. Sim. E aí nós passamos a estabelecer o percentual de que vai para a reserva e do que de fato é das despesas ordinárias. Aquilo que a gente paga todo mês. São os gastos de aluguel, condomínio, água, luz, mídia social. Então, desde um primeiro momento, nós tivemos essa preocupação. Agora nós vamos passar por um processo de expansão do escritório. Nós vamos aumentar as salas, vamos criar salas virtuais, salas de reuniões, espaço para atendimento, para criar um ambiente mais confortável. Mas como? Você precisa ter ali uma reserva. Sim. Então, nós já estávamos implantando essa cultura desde o começo de 2025. Né? Vamos criar um fundo de reserva, uma conta separada da jurídica da conta do escritório, de fato, que são os gastos onde entram e pagam os impostos e tudo mais, até para a gente conseguir enxergar resultado. Porque às vezes entra tudo ali e acaba fazendo a divisão de lucros e o advogado não consegue enxergar isso. E tudo dentro do sistema. O próprio sistema nos dá indicadores. Sim. De quanto eu gasto com honorários, de quanto que eu gasto com despesas, com suprimentos. E aí eu consigo enxergar aquilo através do meu dashboard e consigo entender onde está gastando muito, onde de fato precisa equilibrar, onde de fato eu não preciso porque não deu resultado. E através disso eu consigo ter uma gestão financeira saudável para conseguir fazer o escritório rodar e ter os recursos para a gente aplicar na prática todas essas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. E hoje a política de distribuição de lucros, vocês analisaram? Qual que é a periodicidade disso? Nós analisamos junto com a nossa contadora. Ela sentou e ela, no começo, nós fizemos um contrato com essa contabilidade, que é uma grande amiga nossa, e ela chamou a atenção para os detalhes. Quando você tem alguém de fora que acaba... que a gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo aos poucos. Sim. Então ela chegou e falou, vocês precisam fazer dessa forma, eu acho que dá para fazer assim, né? Dá para fazer assado, de repente definir por mês um valor de Prolabore e a cada 3 meses uma retirada, entende? Legal. Então, na verdade, a distribuição de lucros ficou trimestral. Então. Isso, exatamente. Justamente para a gente conseguir entender o que está entrando de fato de volume, o que é bom, né, o que está dando resultado. E também porque a gente tem aquela coisa, né? Você tem que separar os honorários que é contratual, que chega o cliente paga na hora, tem honorários que é de êxito, tem precatórios que você vai receber só daqui 2 anos. Então, assim, você precisa ter esse panorama, porque é igual eu falo, o advogado que acaba atuando em vários nichos, vai chegar uma hora que ele vai precisar de alguém para auxiliar ele nessa gestão, para ele enxergar também. Porque senão ele fala, eu estou só trabalhando e não estou vendo resultado. Não é isso. Depende do tipo do tipo de produto que você está trabalhando. Sim. Né? Então, até essa contratação, por exemplo, ela faz sentido porque é uma habilidade que vocês não têm. Exato. Volta naquele início, né? Que a gente não sai preparado para empreender. Exatamente. Tratar a empresa como uma empresa, mas entender também que você é parte do processo, não como um todo. Eu tenho uma colega, que é a doutora Janaína, que é uma grande amiga, ela até brincou. Ela falou assim, Bruno, para de ser polvo. O que é polvo? Pegar tudo para si. Sim. Você não precisa assumir todas as responsabilidades. É que eu gosto. Eu tenho prazer em trabalhar até 11 horas da noite. Assim, o escritório é minha segunda casa. Só que, de fato, ela tem razão. Eu comecei a refletir e falei, é verdade. Eu acho que nós temos que delegar mais. Eu acho que nós temos que, às vezes, fazer um apanhado de que são tarefas que, de fato,
são importantes, de que são urgentes, de que são médias e de que não tem importância nenhuma. Sim. Porque às vezes você também acaba colocando um monte de detalhes que você não usa. Então não precisa contratar várias ferramentas, usa uma só. Né? Ah, mas eu não tenho uma que faz gestão de prazo. Então tá bom, então vamos trabalhar com 3 no máximo ali. A Astrea para fazer o soft do escritório, a ASP para fazer a controle de prazos e uma planilha para dupla checagem, né? Para caso o sistema venha errar. Sim. Porque senão também você está contratando um monte de coisa, você está fazendo um monte de coisa e você não consegue enxergar quando você está dentro da floresta. Meu sócio fala muito isso. Precisa alguém de fora enxergar a floresta, porque às vezes a gente está dentro e não consegue enxergar. Fica perdido, né? Fica perdido. E cara, uma dificuldade assim que é latente de jovem advogado é precificação. Então a gente está falando aqui de fazer reserva, de sobrar e tal, mas vamos voltar um passo. Como é que eu faço para cobrar de uma forma adequada, de identificar assim, a melhor forma que eu vou cobrar para aquela prestação de serviço específico? Igual no caso de vocês, que vocês têm um leque de atividades que são áreas bem distintas. Sim. Tem área que é por resultado, tem área que é cobrada no início, enfim, como é que você faz isso? Trabalhar com uma régua de cobrança bem elaborada, utilizando os parâmetros da tabela da OAB. Sim. Que a tabela está ali. E aí é um detalhe que todo jovem advogado vai passar. O primeiro contrato que você vai fechar. Você fala com medo para o cliente o valor dos honorários. Ah, ele não vai pagar. Sabe? Eu vou falar 20 mil, ele não vai pagar, ele vai embora. Você já fica imaginando cenários que você nem sabe. Sim. Então acima de tudo, trabalhar a coragem e entender o valor do seu trabalho. Você fez 5 anos de graduação, você enfrentou uma prova difícil como exame de ordem, e você tem uma entidade como a OAB que tem uma tabela que estabeleceu e falou, esses são os valores mínimos que você tem que cobrar. E deixa, detalhe, mínimos. Exatamente, não é proibido cobrar mais. Cobrar mais. E aí você vai cobrar mínimo do mínimo, é aviltamento, não pode, Sim. Entende? E aí também é injusto com os outros colegas que atuam de forma diligente, profissional. Gera uma concorrência desleal e uma desvalorização total da classe. Exatamente, você fica inseguro. Sim. Porque você não sabe, primeiro, você precisa fazer uma anamnese do cliente que chega. Então, todo cliente que chega no escritório, eu faço cadastro no sistema com os dados, pergunto profissão, faixa salarial, tudo isso para que você, não porque você vai cobrar cada preço do cliente, é que você sabe que você está fazendo uma cobrança dentro da sua régua e de que forma você pode oferecer as condições de pagamento para esse cliente. Sim. Entende? É legal você ter essa perspicácia, né? De entender que o preço é esse, mas você tem uma variância Sim. com base até na qualidade daquele cliente, Exatamente. Né? Que é um cliente um pouco melhor, que pode pagar um pouco melhor e assim por diante. Eu aprendi isso com técnica de vendas. Trabalhei muito tempo no varejo. Legal. Antes de começar, eu já passei por varejo, fui transportador. Você rodou bastante, bastante. E agora advogado. Então, advogar era meu sonho. E eu Sim. só consegui isso com muita luta depois. E qual que é a sua idade, Bruno? Eu tenho 38. 38. É. Então, foi fazer a faculdade já com mais maturidade. Exatamente. E aí você, nas técnicas de vendas, né, na questão do cliente, quando ele chega querendo ver um produto, e eu traço isso para a advocacia, Sim. ele não sabe se ele vai fechar ou não. Mas ele tá ali porque ele precisa daquilo. Ele tem uma dor. Ele tem uma dor. E você precisa trabalhar nessa dor. Sim. Então você vai ali fechar um inventário que está falando que o valor mínimo ali é 4% sobre o Montemor. Ah, não, eu vou cobrar 5% porque senão ele não vai pagar. Aí você passa toda a informação e cobra o valor, aí corre às vezes o risco de fato ele não fechar, aí ele sai e ele vai fechar com o outro da frente, que cobrou às vezes muito mais para fazer, mas que ofereceu a ele condições e explicou com clareza. Olha, você pode parcelar no cartão, a gente trabalha com sistema de boleto, pagamento no Pix, a gente conversa, flexibiliza o pagamento, cria um contrato mais longo com parcelas, né, um bom contrato com parcelas bem definidas, né, e isso vai evitar o calote, você vai receber e todo mundo vai ficar feliz. Trabalhe na dor daquele cliente, mas o que te faz não fechar agora? É problema financeiro? Não, eu estou com problema, eu estou desempregado, minha esposa está desempregada, tá, vamos tentar ajudar de alguma forma. E é política do escritório ter, então, aquela rotina de atendeu, fechou. Sentou aqui, tem que fechar no primeiro atendimento. Exatamente. E aí depois a gente faz um remarketing com esse cliente. Olha, e aí, como é que está a situação? Conseguiu resolver? Acompanhou? Continua dando orientação. Falei, olha, vai por esse caminho, que vai dar certo. E esse cliente acaba voltando, porque ele sente confiança. Você gerar, você gerar uma intimidade com o seu cliente para que ele se sinta confortável para conversar com você. Legal. Não é que precisa estar o tempo todo respondendo o cliente dúvidas do WhatsApp. Não, não é isso.
Até porque eu entendo que a consulta ela deve ser cobrada no primeiro momento. E como que ele pode trabalhar isso? Cobra a consulta, tudo bem, eu te dou um desconto no fechamento. É uma forma de você amarrar o cliente. Sim, sim. Entendeu? Porque aquele cliente vai lá e fala, não, já paguei a consulta, tô aqui, vou fechar. Entende? Vou fazer, doutor. As informações foram claras. E é isso. Construa a confiança com o seu cliente. Que aí você vai falar o seu preço, ele vai respeitar o seu preço. Você cria uma autoridade e você precisa ter a coragem e valorizar o seu trabalho. Porque senão você está cobrando... Eu vi até um meme engraçado rodando na internet. Eu indo para uma audiência, né? 5 anos depois, um caso que eu cobrei 2.000 há anos atrás. É basicamente isso. Sim. Entende? A depender da demanda que você for pegar, a complexidade dela, se você não tem experiência, não tenha vergonha de perguntar para os seus colegas. Nós temos um grupo da Jovem Advocacia, da OAB, que é muito bacana. Tem centenas de advogados participando. Sim. E lá sempre tem essas dúvidas. Eu acho muito bacana isso. E eu sempre digo, não é vergonha não saber. E foi bom você ter falado nessa questão de consultar um advogado mais experiente, tirar uma dúvida, né? Até hoje eu não vejo um único advogado que não está disposto a ajudar um colega que está iniciando. Eu sempre ajudo os colegas que estão iniciando. Olha, eu estou com dificuldade de peticionar. Doutor, você me ensina? Vem aqui no escritório. Faço questão. Aliás, dificuldade de peticionar é uma dificuldade até de advogado experiente, porque tem essas trocas de sistema. Troca de sistema. Agora nós vamos passar pelo EPROC. Né? Já utilizava o EPROC em Minas. Aí agora tá vindo aqui. Eu, particularmente, gosto muito mais. Por quê? Tá aí, ele faz gestão de prazos. Você já não vai precisar gastar com uma ASP ou alguma outra ferramenta, entendeu? Eu gosto do PJE por conta disso. PJE tem gestão de prazo. Então, é basicamente isso. Legal. Doutor, a gente combinou aqui de passar o tempinho de tomar um café, meia horinha, a gente estourou o nosso tempo e não falamos nem na metade do que a gente queria, né? Então, assim, cara, muito obrigado por ter vindo aqui, dar essa aula pra gente, né? Eu sempre gosto de falar com pessoas inteligentes e você mostrou que é mais do que isso, né? Tá super preparado, né? Muito obrigado novamente. Eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Doutor Rafael, eu agradeço aí o bate-papo jurídico. Já era para ter acontecido no final do ano passado, não deu tempo. E esse ano nós estamos aí fazendo essa corrida aí de divulgação, né? Trazendo informação, né? Divulgação, tem que tomar cuidado com essa fala, não é divulgação, mas trazendo aqui conhecimento para jovem advogado, justamente porque isso se soma, a advocacia tem que somar. Você percebe que as outras categorias, a maioria delas são todas, elas aglutinam, não se separam. Então, não existe concorrência, o que existe é parceria. Sim. Então, essa construção e esse espaço é muito bacana, é muito saudável para a advocacia. E o escritório Almeida Vaz está de portas abertas, aguardando o doutor para tomar um café e conversar sobre outros diversos assuntos. Muito bom. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.